A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio nós estarmos aqui hoje, que é o primeiro domingo do mês, o domingo que nós separamos para poder nos achegar ao redor dessa mesa santa e participarmos da mesa do Senhor. E é um privilégio ter todos vocês aqui. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós damos prosseguimento hoje ao que nós temos feito durante todo esse ano, estudando o Evangelho de Marcos. Então, Marcos, capítulo 10, retomamos de onde paramos na última semana. Marcos 10, a partir do versículo 1 ao versículo 12. Hoje nós temos esse tema tranquilo, esse tema fácil de lidar, esse tema que não tem nada de controverso. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre divórcio, porque é o texto que nós temos para falar hoje. E como nós lidamos com toda a Escritura, e toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar a viver da maneira correta, é o texto que nós temos hoje. Então, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, e segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Quando estavam em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Palavra de Deus. Senhor, nos dá graça agora, ó Deus, para entendermos a sua palavra. Abre agora, Senhor, o nosso entendimento, para que sejamos capazes, ó Pai, de entender a verdade da sua palavra. E que a pregação, a exposição desse texto, venha trazer grande glória para o teu santo nome. Venha exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha abençoar, alimentar, transformar o seu povo. Essa é a nossa oração hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje nós vamos lidar com esse texto tranquilo e simples aqui. A pergunta que fica para nós aqui logo de começo é: como que esse texto se encaixa em tudo isso aqui? Nós temos caminhado no livro de Marcos, e se você tem acompanhado as mensagens, se você se lembra de alguma coisa que eu já falei nas últimas semanas, especialmente na última semana, você vê que na última semana, Jesus ele está, e aliás, a partir do capítulo 8, versículo 29, Jesus está ensinando. Muda-se o foco agora do Evangelho, e Jesus está ensinando sobre o que é ser Messias. A partir da confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Messias, o Filho de Deus. Então o Evangelho agora ele muda o foco, não é mais nos milagres de Cristo. Agora o Evangelho ele está mudando o foco para a messianidade de quem é Jesus, a revelação de quem é Jesus, o que significa ser Messias. Porque eles têm uma visão de Messias completamente distorcida. Eles não entendem o que o Messias veio fazer, para que serve o Messias. Então Jesus precisa corrigi-los, corrigir a sua visão de Messias. Eles esperam um Messias triunfalista, um guerreiro conquistador, aquele que vai trazer paz, prosperidade física para Israel, libertação da opressão romana. E aí Jesus começa a repreendê-los, dizendo: importa que o Filho do Homem seja
entregue aos homens e seja morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E Pedrão toma a frente e fala assim, que isso nunca aconteça. Porque Jesus, eu não sei se você reparou, mas o Messias morto ele não serve para nada. O Messias morto não serve para nada. Então Jesus precisa ensinar os discípulos o que é e qual é a missão do Messias. Então a partir do capítulo 8, finalzinho do capítulo 8, no capítulo 9, nós temos essa nova ênfase. Mas tem uma segunda ênfase de Jesus. Qual que é a ênfase de Jesus? A segunda ênfase de Jesus é ensinar os discípulos sobre o que é ser discípulo de Jesus. O que significa ser seguidor de Jesus. E é essa ênfase que nós estamos vendo. E nós já vimos que Jesus falou, olha, se você quer ser meu seguidor, toma a sua cruz e me segue. O chamado do discipulado, o chamado de seguir a Jesus, é um chamado de abnegação, é um chamado de morte, é um chamado de abrir mão da sua própria vida, porque aquele que perde a sua vida por ele, encontra, mas aquele que tenta reter a sua vida, vai perdê-la. Então Jesus está ensinando todas essas coisas. Nós temos o momento da transfiguração, mas a descida do monte agora, que eles enfrentam o caos da realidade do homem. E é nesse contexto todo aqui que Jesus está agora falando sobre divórcio. Aí a pergunta que fica, mas o que isso tem a ver com o que veio antes? O que isso tem a ver com o chamado para o discipulado? Tudo a ver. Porque agora no capítulo 10, Jesus ele vai falar sobre o que é ser discípulo de Jesus na prática. O que é ser discípulo de Jesus no casamento? O que é ser discípulo de Jesus com as crianças? O que é ser discípulo de Jesus com as suas finanças? Então agora ele para um pouco daquele negócio de tome a sua cruz e me siga. Você vai perder a sua vida. Ele vai dar agora coisas bem específicas, ensinamentos bem específicos sobre o que é seguir a Jesus. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, como nós lidamos com o dinheiro. Porque não tem nenhuma área da nossa vida que o Evangelho não toque. O Evangelho, ele transforma todas as áreas da nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo não é apenas uma coisa que você vive de domingo em domingo. Eu vou para a igreja e eu fiz o que eu tinha que fazer para Deus. Meu irmão, se o Evangelho não tocou e não transformou todas as áreas da sua vida, ele vai transformar. Porque o Evangelho ele veio para transformar completamente a nossa vida. Então aqui, essa passagem está ensinando sobre, agora que eu sou um discípulo de Jesus, agora que eu sou um seguidor de Jesus, como eu vivo o meu casamento para a glória de Jesus. É disso que esse texto então está nos falando. E como que isso funciona dentro do casamento? Como que eu, seguidor de Jesus, vivo para a glória de Deus dentro do casamento? Em especial com relação ao divórcio, que foi a questão que foi levantada aqui pelos fariseus. Os seguidores de Jesus não devem abandonar os seus relacionamentos matrimoniais difíceis, simplesmente porque eles não estão sendo atendidos nas suas necessidades. Eu não gosto mais, Rodrigo, eu não quero mais. Nós temos incompatibilidade de gênios. Ela é uma pessoa muito difícil, como se você fosse uma pessoa fácil. Aí vem todo esse tipo de desculpa para a gente poder largar disso aqui, não quero mais saber disso aqui. Porque eu preciso ser feliz. Você só tem uma vida, então você precisa ser feliz. Assinado Satanás. E nós vamos vivendo aprendendo sobre o que é casamento, e que pode ser feito com um casamento, mais por Hollywood do que pela palavra de Deus, e esse é o nosso problema. Mas, ser seguidor de Jesus não se trata de autogratificação. Ser seguidor de Jesus é ter uma vida dedicada de serviço sacrificial para o reino de Deus. Isso inclui nosso casamento. Ser seguidor de Jesus agora, de uma maneira bem prática no seu casamento, é você tomar a sua cruz e seguir Jesus dentro do casamento. Você não sai chutando o balde de qualquer maneira, de qualquer jeito. Agora então eu posso largar dessa mulher, desse homem.
Então, ser seguidor de Jesus é, através do nosso casamento, demonstrar a mensagem de reconciliação que Deus, através de Cristo, Ele fez por nós e como Ele nos alcançou. Então, o nosso casamento, ele é o padrão, ele é o modelo mais vívido e profundo do nosso relacionamento com Cristo. Quando Deus criou o casamento, Ele tinha o Evangelho em mente. Não tem nada na nossa vida que represente melhor o que é o Evangelho do que o nosso casamento. E é disso então que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Voltando para o versículo 2, o texto vai nos dizer: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? E é interessante aqui então no versículo 2 que os fariseus eles chegam para Jesus e eles querem pô-lo à prova. Note isso aqui é muito importante. Eles não chegam com uma pergunta sincera para Jesus. Eles não chegam com uma pergunta para Jesus, tentando tirar de Jesus uma resposta para edificar a vida deles. Eles não fazem como muitos de vocês que me mandam perguntas e que me ligam para perguntar alguma coisa com relação à palavra de Deus, que tem sinceridade no coração em entender a palavra de Deus para que a sua vida seja transformada pela palavra de Deus. Eles não têm intenção nenhuma em obedecer aquilo que Jesus quer ensinar ou vai ensinar através disso. Eles querem pôr Jesus à prova. Isso aqui é muito importante. Então o foco deles aqui já está completamente errado. Eles chegam para tentar fazer uma armadilha para pegar Jesus. E por que eles querem fazer Jesus? Porque eles odeiam Jesus. Eles querem matar Jesus e eles querem arrumar uma maneira de matar Jesus. Jesus confrontou eles várias e várias vezes. Agora, o que eles querem é, como que a gente mata esse homem? E é interessante isso aqui, é interessante o versículo 2 aqui, a pergunta deles, porque Jesus ele está numa região que é a região de Herodes. E se você se lembra no capítulo 6, o capítulo 6, Marcos ele vai registrar para nós a decapitação de João Batista. E se você se lembra da história da decapitação de João Batista, você sabe e se lembra o porquê que João Batista foi preso em primeiro lugar. João Batista ele foi preso por causa de uma pergunta com relação a divórcio e novo casamento. E aí aqui você vai começar a entender o que os fariseus estão querendo fazer com Jesus. Já que nós não conseguimos prender ele, pegar ele em alguma coisa, vamos fazer o seguinte. Estamos aqui na região de Herodes. O que você acha de casamento, Jesus? O que você acha de divórcio, Jesus? É lícito o homem se divorciar? Essa pergunta maliciosa dos fariseus tem um objetivo: pegar Jesus e colocar Jesus contra a parede, para que ele fale alguma besteira, que Herodes não goste, e para que ele venha ser trazido para Herodes também. Já que a gente não vai conseguir matar ele, vamos ver se a gente consegue fazer Herodes matar. Porque vai que ele abre a boca dele como João Batista, e perde a cabeça também. Então nosso problema está resolvido. Então esse versículo 2 é muito importante para você entender aqui a malícia e a maldade dos fariseus. Eles estão querendo matar Jesus. É por isso que eles fazem essa pergunta. Eles não querem saber sobre casamento. Eles querem arrumar uma desculpa para matar ele. A pergunta então deles aí é: permitido se divorciar de sua mulher? Mas note que se você andar um pouco aí para trás nos evangelhos, você vai chegar em Mateus no capítulo 19, que é o texto paralelo a esse. E aqui é interessante porque é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? E a resposta é clara. Deuteronômio capítulo 24 trata desse assunto, versículo 1 ao 4. Então existia uma cláusula na lei que permitia o homem se divorciar. Então uma resposta muito simples. Jesus poderia ter apenas dito sim. Mas o que eles querem saber, na verdade, não é se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher, porque a lei de Moisés deixa isso muito claro. A pergunta que eles tinham, que Mateus registra, é:
Em qual circunstância, por qual motivo eu posso me separar da minha mulher? É permitido então se divorciar por qualquer motivo, na linguagem de Mateus 19. É por qualquer coisa, Jesus, que eu posso divorciar da minha mulher? Eu posso divorciar do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser? Quais seriam então as razões legítimas para isso? E esse, no tempo de Jesus, era um motivo de um bate-papo, de uma discussão teológica muito grande. Por quê? Porque no tempo de Jesus nós tínhamos dois tipos de pensamentos, ou duas escolas de interpretação com relação ao texto de Deuteronômio 24. A primeira escola, e nós encontramos os dois no Mishnah, que são os escritos dos judeus. Se você quer entender um pouco sobre isso, o que os judeus pensavam sobre isso, você entra lá no Mishnah e você vai saber o que eles pensam sobre isso. E no Mishnah nós temos duas escolas apresentadas. Nós temos a primeira escola, que é a escola de Shammai, ou do Rabino Shammai. E Shammai, ele era radical, no sentido de, a única razão para o divórcio é a imoralidade sexual, e nada mais. Mas nós tínhamos uma outra escola, que é a escola de Hillel, que já era mais liberal. Você pode divorciar da sua mulher, basicamente por qualquer motivo. Aí tem o Rabi Akiba, que ele vai um pouquinho além. E eu basicamente parafraseei o que ele diz lá no Mishnah, mas ele fala assim: se a mulher queimar o arroz, isso já é suficiente para você largar dela. Queimou o arroz, você já tem a base legal para se separar da sua mulher. Hoje de manhã uma pessoa me pergunta na porta: ô pastor, e roncar, pode? Mas então nós temos essas duas escolas, Shammai e Hillel. Uma bem conservadora, no sentido que você só pode se divorciar por causa da imoralidade sexual, e o outro que qualquer coisa. A mulher te respondeu meio atravessado de manhã, não te deu bom dia, está lícito. Pode mandar embora. Pode mandar embora. Agora, é interessante aqui no versículo 3, o que Jesus pergunta? E se você notou a pergunta de Jesus, e se você comparar a pergunta de Jesus com Mateus 19, parece que nós temos uma contradição aqui. O que eu vou explicar. Versículo 3, o que Moisés lhes ordenou? Porque eles perguntam então para ele: ô Jesus, é lícito divorciar da mulher? Bom, todo mundo sabe que é lícito. Mas a pergunta por trás disso é: por qualquer motivo? E aí a pergunta de Jesus: o que Moisés lhes ordenou? Note isso. O que Moisés lhes ordenou? Eles vão responder no versículo 4. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. E existe uma diferença muito grande entre ordenar e permitir. Então Jesus, ele chega para eles e fala assim: o que Moisés ordenou? E eles muito sabiamente respondem: Moisés não ordenou nada, Moisés permitiu que o homem então desse uma carta de divórcio e mandasse ela embora. Isso é muito importante porque dessa distinção entre ordenar e permitir. Moisés não ordenou nada, ele permitiu. E aí Jesus basicamente ele confirma isso, exatamente. Com o resto do texto aqui, ele vai deixar muito claro que Moisés realmente ele não ordenou. Moisés permitiu que o homem assim o fizesse. Agora, Jesus continua no versículo 5, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Então ele vai dar aqui a razão pela qual essa lei foi dada ou concedida, ou por que era permitido. Não era porque era o padrão de Deus, era por quê? Por causa da dureza do coração dos homens, era por causa do pecado. Era por causa do pecado. Porque Deus, ele odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2 deixa isso muito claro. Deus abomina, Deus odeia o divórcio. Então Deus, ele não se agrada e ele não criou uma lei ou ordenou o divórcio. Ele permitiu por causa da dureza, por causa do pecado do nosso coração. Essa é a razão aqui.
Então isso aqui foi feito por causa da dureza do coração, mas esse não é o padrão, que é a partir do versículo 6 nós vamos ver isso. Isso não é o padrão. E o exemplo que eu gosto de dar aqui é o seguinte: você não aprende a pilotar um helicóptero lendo o manual de pouso de emergência. Você aprende a pilotar um helicóptero pelo manual do piloto, onde te ensina o que os instrumentos fazem, como se tira do chão, como se mantém no ar e como se pousa um helicóptero. Agora, o que eles estão fazendo aqui basicamente é a mesma atitude de alguém que vai ao banco, que pede um empréstimo, e depois que conseguiu o empréstimo que ele queria, o dinheiro que ele queria, ele vai para casa e fica pensando agora: como que eu faço para não pagar esse empréstimo? Essa é a relação que eles têm com o casamento, é isso que eles estão fazendo aqui. Eles pegam o casamento, e em vez de se focarem no que Deus ordenou para o casamento, eles querem focar no quê? Na exceção da regra. Eles querem achar as brechas. Para aqueles que são advogados, eu quero achar a exceção, a jurisprudência, eu quero achar uma maneira de que o juiz me conceda aquilo que eu quero. Mas é uma exceção, não é o padrão. É isso que eles querem. Ir no banco, pegar o dinheiro emprestado, depois falar assim: tá bom, como que eu posso cancelar todos esses pagamentos? Essa é a atitude deles, é isso que eles querem tentar fazer aqui. Então os fariseus, eles se fixam na exceção, ao invés de olharem para o padrão. Eles vão tratar a exceção como lei, e a lei como exceção. O problema todo deles aqui, é que eles já entram e já olham para o casamento como: tá bom, eu entrei nisso aqui, mas eu posso me sair disso aqui a hora que eu quiser. A pergunta que é feita: por quais motivos eu posso me separar? É essa pergunta. A preocupação não é qual é o padrão de Deus para o casamento. O que eu tenho que ser como homem para minha esposa dentro de um casamento? Qual que é o meu chamado diante da palavra de Deus? Qual é o meu chamado dentro do casamento? Eu como mulher, qual é o meu chamado dentro do casamento? O que Deus me chamou para ser dentro do casamento? Esse é o padrão. Era isso que nós deveríamos estar focados, não na exceção. Por quê? Por que nós vivemos na exceção e nós fazemos isso ainda até hoje? Você escuta, e não é pouco, pessoas com essa frase: a gente casa, se não der certo, separa. Qual que é a visão aqui? Você está olhando para o padrão ou você está olhando para a exceção? E esse é o problema. Nós estamos sempre olhando para a exceção. Como que eu posso pegar o dinheiro e não pagar? O que eu preciso fazer para sair disso daqui? É a mesma coisa que nós fazemos ainda hoje. Mas aí Jesus, então, ele não vai falar da exceção. Ele não vai se focar na exceção, porque, de novo, o nosso foco não é a exceção, o nosso foco é o padrão. Qual é o padrão de Deus? E é isso que Jesus vai dar a partir do versículo 6. E ele vai dizer o seguinte: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E aqui Jesus, ele vai dar então o padrão do casamento em poucos versículos. Nós poderemos explorar isso aqui em várias semanas. Aliás, eu já fiz uma série de pregação nessa igreja de mais de 10 semanas, ou 10 semanas, alguma coisa assim, para falar do padrão e não da exceção, porque a nossa preocupação é o padrão e não a exceção. Mas Jesus, então, ele não vai responder a pergunta deles. Note uma coisa, que Jesus não vai responder a exceção para eles. Jesus vai mudar o foco, vai dar o padrão. Qual que é o padrão? E o padrão aqui, ele vai nos dar pelo menos 7 razões aqui, do padrão, de o que Deus exige de nós, o que Deus espera de nós dentro do nosso casamento. A primeira coisa é que o casamento é uma criação de Deus e não do homem. Deus criou o casamento.
Então, o único que tem autoridade para dizer o que o casamento foi feito, para que o casamento é feito e qual que é o padrão do casamento, é Deus. Você pode ter todas as suas opiniões com relação ao casamento. Você pode achar que o casamento de homem com homem é legal, de mulher com mulher é fantástico. Mas você não tem o direito de dizer que esse é o padrão do casamento. Porque o padrão do casamento só é dado por Deus, que é o Criador do casamento. O casamento não é uma instituição humana, ele é uma instituição divina. Então só Deus pode falar qual é o padrão do casamento. E essa é a primeira coisa que nós temos que prestar muita atenção. Por quê? Porque nós vivemos num tempo que o nosso padrão de casamento é Hollywood. Nós olhamos para Hollywood e nós pensamos que nós temos que casar daquela maneira como Hollywood apresenta para a gente. É hollywoodiana e não bíblica a nossa visão sobre casamento. Nós aprendemos sobre romance, amor e casamento com Hollywood, que é completamente contra a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, Hollywood está aqui. Não tem nada mais oposto à palavra de Deus do que os filmes que falam sobre casamento. Eu posso citar uma lista aqui para vocês. Esses filmes que falam dessa euforia, dessa paixão, desse se perdemos em amor e depois de 3 meses tem um divórcio. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. É todo um plano e um sistema satânico. Mas a segunda coisa que esse texto nos ensina é que esse casamento, então, é entre um homem e uma mulher. E nada além disso. Ah, Rodrigo, você é não sei o quê, fóbico, você é não sei o quê, whatever, o que você me chamar. O homem, o padrão de Deus para o casamento é entre um homem e uma mulher. Nada além disso. E Ele é o Criador e Ele é aquele que pode dar o padrão, ninguém mais. A sociedade pode espernear, pode falar o que eles quiserem. Ah, eu tenho o meu direito e Deus tem o dele como Criador. Não é uma substituição sua. É por isso que nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Agora, a terceira coisa é que ele é monogâmico. Deus criou, apesar de nós vermos no Antigo Testamento, de novo, exceções, coisas que aconteceram, mas note uma coisa. Na vida de Davi e suas esposas, e suas muitas esposas, foi um casamento tranquilo, certo? Chega no final, o homem não tem nenhuma mulher para esquentar ele. Ele tem que arrumar uma outra mulher, que não é nem uma concubina, nem a esposa dele, porque não tem ninguém. Olha o final de tudo isso. Nós temos Jacó. Nossa, a vida tranquila de Jacó com aquelas mulheres dele, certo? O casamento, esse casamento com muitas mulheres, ele não vai funcionar, ele nunca vai funcionar porque não é o padrão de Deus. Sempre vai trazer sofrimento, sempre vai trazer calamidade para a família. Os filhos que não se dão, a brigaiada, um matando o outro, é uma loucura aquilo. Porque o padrão de Deus é que o casamento é entre um homem e uma mulher. Um homem, uma mulher. Mas o texto continua aqui, ele nos ensina que o casamento, em quarto lugar, é um relacionamento. É o relacionamento de maior prioridade das nossas vidas. Se você é casado, se você é casada, a prioridade da sua vida é o seu cônjuge. Porque se a prioridade da sua vida for qualquer outra coisa, isso vai destruir com o seu casamento. Se a sua prioridade é o seu trabalho, você vai destruir com o seu casamento. Se a sua prioridade são os seus filhos, você vai destruir com o seu casamento. Se a sua prioridade são os seus pais, você vai destruir com o seu casamento. Você não casou com a mamãe. Para os meninões. O criadinho da mamãe. O fofinho da mamãe. Você não casou com a sua mãe. Você não casou com seu pai. Você não casou com seus filhos. Porque daqui a pouco, essa bênção, ela cresce. Ela vai embora.
e ela vai se unir ao marido dela, e eles se tornarão uma só carne. Então os filhos, eles saem, o que fica é essa bênção que está te suportando aí todo dia, não é, Lu? Então a sua prioridade é o seu marido, não os seus filhos, não os seus pais e nenhuma outra coisa. E aliás, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Irmãos, a sua melhor amiga é a sua esposa. Aliás, sua única amiga é a sua esposa. Irmãs, o seu melhor amigo, e aliás, o seu único amigo é o seu marido. Fora disso, a gente sabe o que vai acontecer. Daqui uns dias você está me ligando. Então eu já estou evitando aconselhamento futuro. Agora, a quinta coisa que esse texto aqui nos ensina é que o único lugar onde o sexo é uma bênção e uma obrigação é dentro do casamento. Como assim, Rodrigo? Uma obrigação? O corpo do homem não pertence ao homem, pertence à sua esposa. O corpo da mulher não pertence à sua mulher, pertence ao seu marido. É o que diz o apóstolo Paulo. Vocês não se neguem uns aos outros, nem por motivo de oração. Se for para ser por motivo de oração, porque tem sempre aquele migué, não estou consagrando ao Senhor. Vou tirar um tempo de jejum de oração. 40 dias, Jesus amado. É por isso que nessa igreja a gente ora de comida, você deixa de comer. Já pensou em 40? Você não chega nem perto de mim, 40 dias. Estou de jejum e oração. O apóstolo Paulo fala o quê? Nananina não. Não sem o consentimento do seu marido. Não sem o consentimento da sua esposa. Porque, via de regra, é invertido o negócio aqui, né? A esposa que reclama do marido. Então, o homem não tem domínio sobre o seu próprio corpo, como a mulher também não tem. Mas o nosso problema, de novo, sabe por quê que nós temos problema com essa visão que a Bíblia dá sobre o casamento? De ser uma entrega em amor, até mesmo quando você não está afim. Sabe por quê? Porque o nosso padrão é, de novo, Hollywood. E Hollywood ensina que você tem que estar apaixonado, que você tem que ter todo aquele fogo, todo aquele negócio abrasador. Aí quando você casa e vê que no casamento é uma coisa normal, é uma coisa do dia a dia, o sexo é uma coisa normal dentro do casamento, e tem que ser. Aí a gente fica com aquele negócio, mas o meu relacionamento com o meu marido não é igual de Hollywood, então eu vou procurar alguém que seja. E talvez quando você se casou, mas mudou com o tempo. E mudou por vários motivos. Um deles é você não ter sustentado, não ter atitudes que mantenham assim. Esse é um dos problemas. Cai na rotina. Mas então o sexo ele é uma bênção para o casamento. E uma obrigação dentro do casamento. Só que ele é uma maldição para fora do casamento. E é proibido. Porque ele vai destruir com a sua vida. Ele vai destruir com a sua vida. Por quê? Por causa do sexto ponto. O sexto ponto, que o que Jesus está dizendo aqui, que Deus uniu, o homem não separe. Lembra do que ele falou? Olha, se tua mão te faz pecar, corta ela fora. Se o teu pé te faz pecar, arranca ele fora. Se teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se alguma coisa ainda te faz pecar, arranca fora, amputa. E aqui é a questão da dor. Se alguma coisa te faz pecar, é melhor que você arranque fora, independente da dor que seja arrancar aquilo fora, do que você padecer no inferno pela eternidade. Aqui o que Jesus está ensinando é: se Deus uniu, Deus colocou junto, a separação de um homem e de uma mulher que Deus uniu através do casamento, do ato sexual. É tão simples separar um casal, como é tão simples cortar um membro do seu corpo. Amputar uma parte do seu corpo. E nesse caso, a metade do seu corpo. Imagine que você tem que passar por uma cirurgia onde metade do seu corpo vai ser tirado de você. A sua vida vai ser a mesma, certo? Depois disso. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Você amputou metade do seu corpo. E é por isso que o sexo fora do casamento
Você vai mantendo várias e várias esposas, e se unindo a várias e várias mulheres. E aí, várias e várias separações você vai tendo. No final, o que sobrou de você com esse monte de amputação que você sofreu? Aí depois de tudo isso, você se casa com alguém, todo destruído, todo mutilado, com uma pessoa que foi toda mutilada também. O que nós temos? A fórmula para o desastre. É isso que Jesus está falando aqui. Então a sétima coisa, que é a consequência de tudo isso, é que o casamento não pode ser dissolvido. Ele não pode ser desfeito. Aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Ponto. Ponto. Mas aí no versículo 10, ele responde, ele dá o padrão até o versículo 9, e os discípulos, muito sabiamente, entendem uma coisa: Jesus não respondeu a pergunta. Ô Jesus, mas você não respondeu a pergunta, a gente quer saber qual que é a exceção, a gente saber como que a gente faz para sair disso. E aí Jesus, eles continuam, versículo 10, quando estavam em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto, a mesma pergunta. A resposta de Jesus, versículo 11, ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Aí Jesus reafirma aquilo que ele acabou de falar. Se Deus uniu, não separa. Se você fizer, você está em adultério. É isso que esse texto em Marcos está nos dizendo, muito claramente. Então aqui, Jesus ele não dá nenhum tipo de possibilidade de exceção nesse capítulo de Marcos, diferente do de Mateus. Mas ele não dá nenhuma exceção. Por que ele não dá nenhuma exceção aqui? Porque ele quer ensinar isso. Foque no padrão e não na exceção. Foque em ser um homem de Deus dentro do seu casamento, em ser o marido de Deus. Foque em ser uma mulher de Deus. O exemplo que eu costumo usar, que eu gosto de usar, é esse. Antigamente, se você nasceu, cresceu no Brasil, era muito diferente daqui, certo? Aqui a gente quebrou alguma coisa, você joga fora, entra no Amazon e perde outro, certo? Lá no Brasil, qualquer coisa que você quebrasse, você tinha que arrumar um jeito de consertar. Por quê? Porque senão você não vai comprar outro. Mas quando nossos relacionamentos começaram a se tornar descartáveis, é isso que nós fazemos com os nossos relacionamentos. Eu não procuro mais uma maneira de consertar. Eu procuro uma maneira de comprar um novo. Porque para mim, não, Rodrigo, é muito mais fácil eu comprar um novo do que eu tentar consertar. Não é isso que a gente fala quando as coisas quebram aqui? Não, a televisão. Quem conserta a televisão aqui? Você vê um monte de televisão jogada na rua aí. E às vezes até boa a televisão. Por quê? Porque não vale a pena consertar uma televisão. Nós fazemos isso com os nossos casamentos. Não vale a pena consertar, então eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar uma maior, uma mais moderna, uma mais rápida, uma até com AI agora. Então a gente tornou os nossos casamentos algo descartável, como nós fazemos com as nossas coisas. O casamento se tornou uma coisa. E o nosso problema é esse, que Jesus está querendo nos ensinar, que é isso: pare de olhar para a exceção, olhe para o padrão e foque nele, porque no dia que você parar de ficar pensando em como se livrar e comprar um novo, você vai aprender a consertar ele, e aí que nós vamos conseguir obedecer o padrão de Deus. E é lógico que outros textos que eu não tenho tempo, porque esse não é o texto para isso, Jesus vai falar sobre as exceções. Jesus vai falar sobre a exceção no capítulo 19 de Mateus, que ele vai falar, basicamente essas são as 3 exceções que nós temos. A primeira delas, em caso de imoralidade sexual. A segunda coisa aqui é o abandono, mas a questão da imoralidade sexual é interessante, porque a palavra usada em imoralidade sexual em Mateus capítulo 19 é a porneia. E porneia é de onde nós derivamos a nossa palavra pornografia. Porneia não significa apenas, como algumas vezes está traduzido, como adultério.
A única coisa que você pode fazer para se divorciar é o adultério. Não. Porneia não significa apenas adultério, ela inclui adultério, mas ele vai muito além. É qualquer desvio sexual grave, que não haja arrependimento, que não haja mudança. Então isso pode ser uma exceção ao divórcio. Né? Bestialia e outras coisas, abuso infantil, todos esses outros tipos de coisa. Eles são, sim, exceções para o divórcio e se encaixam nessa palavra porneia. A segunda coisa, abandono e situações similares a essa, que é o que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Abandono e situações similares a esta. Situações onde existe risco de vida, situações complexas. Então, existem situações onde existe um perigo real e verdadeiro. Então, ele pode ser uma exceção que leva ao divórcio. A terceira coisa que o apóstolo Paulo também fala é que a morte ou a lei, porque a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive, por causa da lei. Nós estamos ligados aos nossos cônjuges enquanto ele vive, por causa da lei. Nós fomos casados diante da lei e diante do Senhor. Isso aqui é muito importante. E aí às vezes a pessoa fala, eu quero divorciar. Eu vou falar assim, então vamos orar. Eu vou orar por você. Para Deus matar você. Aí a sua esposa vai estar livre para casar. Porque ou é imoralidade, ou é o abandono, que no caso do abandono, aqui no capítulo 7 de Coríntios, nós devemos entender uma coisa, que Paulo está falando aqui com relação a casamentos agora miscigenados, onde a mulher se tornou cristão, ou se converteu ao cristianismo, ou o homem se converteu e agora a mulher quer abandonar ele porque ele é cristão. Nesses casos, a mulher está livre para casar de novo, ou o homem está livre para casar de novo. Por quê? Porque ele foi abandonado. Como que ele vai cumprir com os seus votos se ele foi abandonado? Mas o cristão não tinha direito de divorciar da não cristão. Agora eu sou crente, agora eu vou abandonar você, agora eu posso me divorciar de você. Imagina se a moda pega. Todo não crente vai querer vir para a igreja, vai vir ser batizado aqui, e agora você para da minha mulher porque eu sou crente. E ela não é. O apóstolo Paulo fala, se o não crente te abandonar, você pode seguir com a sua vida. Se você abandonar ele, você converte. Você muda de vida. Então essas são basicamente as 3 exceções que nós temos. O que Jesus não em nenhum momento fala aqui, mas eu só trouxe aqui porque eu vou receber segunda-feira o telefonema, né? E uma outra coisa que é muito importante você ficar sabendo aqui, eu não mando recado de púlpito. Se eu tenho um problema com você, se eu tenho uma coisa para falar com você, eu vou falar com você. O púlpito é um lugar sagrado, ele é santo. Você não usa isso aqui para dar recado para ninguém. Mas esse é o texto da palavra de Deus. Doa a quem doer. E eu sei que existem pessoas que passaram por traumas e relacionamentos traumáticos e divórcios traumáticos, e eu me compadeço de tudo isso. E eu não estou aqui julgando o caso de ninguém. O seu caso é você com Deus. Esse é muito importante aqui. Não estou aqui julgando você, pensando em ninguém em particular, estou pregando a palavra de Deus, para aliviar o seu coração aí, tá? Você não fica aí, o pastor estava falando de mim lá na igreja hoje, e amanhã eu recebo uma mensagem dos haters, né? Então Deus, ele não sancionou o divórcio. O que Marcos está nos ensinando aqui, que Deus não sancionou o divórcio. Ele nunca é bom ou correto. O divórcio nunca é bom ou correto. Mas às vezes o divórcio é necessário por causa da pecaminosidade do coração humano, para se evitar um mal ainda maior. Então, quando o divórcio acontece, ele acontece para se evitar um mal ainda maior. O caso, por exemplo, de uma mulher correndo risco de vida, de uma criança passando por abuso, ou de outras tantas situações que não se encaixam em adultério ou imoralidade, mas são sim exceções ou quebra da aliança. Então o divórcio, ele é necessário por causa da nossa pecaminosidade.
da nossa natureza caída, para evitar então maiores danos a pessoas. Mas aí a pergunta que fica para nós é como que nós podemos e da onde nós vamos tirar força para viver esse padrão do casamento. Porque se você notar no capítulo 19 de Mateus, depois que Jesus fala isso aqui para os discípulos, eles estão aterrorizados. Ô Jesus, se esse é o padrão, se a gente não pode largar da mulher depois que ela queimou o arroz, é melhor não casar. É melhor não casar. Eu estou falando dos discípulos de Jesus. Eles ouvem esse ensinamento aqui e falam: Jesus, isso aí é impossível de manter. Então, da onde que nós tiramos força para viver o padrão do casamento que Deus tem para nós? Do Evangelho de Cristo Jesus. E só do Evangelho de Cristo Jesus. Porque nós só podemos perdoar o outro, o nosso cônjuge, quando nós entendermos o quanto nós fomos perdoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se o padrão do nosso chamado como cristãos é perdoar 70 vezes 7, qual que é o padrão para dentro do seu casamento? Se o seu chamado é perdoar o seu irmão, a sua irmã que pecou contra você, muito mais verdade é dentro do casamento. Mas Rodrigo, isso é difícil. Também foi difícil para Jesus. O nosso chamado para perdoar é porque nós fomos perdoados em Cristo. E é isso que nós comemoramos aqui essa noite. Não foi da boca para fora. Para perdoar você, Jesus teve que partir o seu corpo, Jesus teve que derramar o seu sangue. Ele chegou à morte para poder perdoar você. Só podemos continuar amando alguém que nos machucou profundamente quando olhamos para a cruz e vemos o que os nossos pecados fizeram com o Senhor. Nós só vamos amar de maneira abnegada o nosso cônjuge quando nós olharmos para a cruz e ver o que os nossos pecados fizeram com o nosso Senhor Jesus. E Ele continuou casado conosco, Ele não se divorciou de você. Mas algumas vezes eu aconselho pessoas com relação a adultério mesmo. Mas Rodrigo, eu tenho aqui a base bíblica, eu posso me separar. E o que eu falo geralmente, para a pessoa que passa, eu falo, realmente, você tem uma base bíblica aí. Mas ela é exceção, ela não é o padrão. Porque o padrão e a minha pergunta para a pessoa geralmente é: quantas vezes você já adulterou o seu relacionamento com Jesus? Quantas vezes você já foi infiel ao Senhor? Quantas vezes você já teve ídolos na sua vida? Aí a pessoa pensa e não me responde. Aí eu respondo: muitas vezes. Muitas vezes. Você concorda comigo? Sim, concordo com você. Quantas vezes Ele te perdoou? Todas elas. Então, agora é a sua oportunidade de você ser Jesus na vida do seu cônjuge. Mas Rodrigo, isso é muito difícil. Aquilo também foi difícil. Mas aquilo trouxe salvação, restauração, transformação, mudança de vida. O amor transforma. O amor transforma. E muitas vezes eu vi Deus restaurar casamentos assim. E eu vi milagres acontecerem. Porque o amor transforma. Então, como que eu posso viver esse padrão? Relembrando que eu já caí muitas vezes no meu relacionamento com o meu Senhor. E Ele me perdoou. Todas elas. Então, Jesus, Ele entregou a sua liberdade, a sua autonomia, a sua felicidade para morrer por uma noiva, como nós, igreja, uma noiva adúltera, cheia de falhas, cheia de pecados, cheia de defeitos. Ele morreu por mim e por você, apesar de quem você é, mas Ele não se separou de você. Então, da onde que vem o padrão para eu viver isso aqui que Ele está falando? Quando Ele fala então aqui, que aquele que se separar vive em adultério, Ele não está falando poesia, Ele está falando do evangelho dEle, Ele está falando daquilo que Ele vai fazer por mim e por você, apesar dos nossos constantes adultérios, Ele vai morrer pelo nosso casamento. Esse é o nosso chamado, e é isso que esse texto nos está ensinando aqui, hoje. E é por causa disso
que nós vamos partilhar agora do pão e beber do cálice, porque Ele partiu o seu corpo e Ele derramou o seu sangue, para manter a nossa aliança, para fazer uma aliança conosco. Amém?